esse é o segundo tópico de análise combinatória. Essa videoaula vai tratar apenas de permutação simples. Como anteriormente, toda a teoria vai ser apresentada a partir de exemplos. Esses exemplos vão ser comentados adequadamente. Como o título desse capítulo é permutação simples, cabe trazer o significado do verbo permutar. Significa trocar de lugar, embaralhar. Daqui para frente, se ele aparecer, então, você já sabe o significado. Vamos lá? Primeiro exemplo. Quero saber quantos são os anagramas da palavra mistura. Anagramas são as diferentes posições das letras de uma palavra. Como mistura tem 7 letras, eu tenho que verificar quantas são as opções de escolha da primeira letra para formar o anagrama. Eu tenho 7 possibilidades. Na segunda letra eu tenho 6 opções, 5 opções para a terceira letra, 4, 3, 2, 1, o que totaliza 5.040 anagramas dessa palavra. Essa operação 7 multiplicado por 6 multiplicado por 5, 4, 3, 2, 1 é bem comum dentro da análise combinatória e motiva a apresentação de uma nova operação matemática, chamada fatorial. Fatorial é esse produto sucessivo que começa em um número e vai diminuindo até chegar ao número 1. O símbolo de fatorial é a exclamação. Então, eu te mostro aqui, n fatorial. N fatorial é igual a n multiplicado por n menos 1, multiplicado por n menos 2, multiplicado por n menos 3 e assim por diante, até se reduzir ao número 1. Começa pelo próprio número que eu estou tirando do fatorial e vai diminuindo 1 a 1. Outros exemplos aqui de fatorial. 10 fatorial, então é 10 multiplicado por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. N fatorial, eu já apresentei aqui o resultado de n fatorial. Outro modo de apresentar ele, mais simples, é esse aqui. N fatorial é o produto n multiplicado por n menos 1. Ao invés de escrever n menos 2, n menos 3 e assim por diante, eu posso omitir desde que eu coloque o símbolo de fatorial em qualquer parte da operação. O símbolo de exclamação. Fica subentendido o restante do desenvolvimento aqui. Isso pode ser interessante numa simplificação. N mais 2 fatorial, portanto, fica sendo representado por n mais 2 multiplicado por n mais 1 fatorial. Se eu quisesse continuar desenvolvendo, seria n mais 1 multiplicado por n menos 1 e assim por diante. Por convenção, nós temos 1 fatorial igual a 1, 0 fatorial também dá 1, certo? Aparecendo mais tarde isso aqui, tu já sabe o resultado. Pois bem, quantas são as permutações que eu posso fazer com n elementos? Ora, as permutações, que são as trocas de lugar das letras de uma palavra de n elementos, totaliza n fatorial. Seria a fórmula da permutação simples. Ok? Vamos ao próximo exemplo. Quero saber quantos são os anagramas da palavra compadre que iniciam por consoante. Bom, compadre tem 8 letras. Se eu quero iniciar por consoante, eu vou verificar que tem 5 possibilidades de escolha para iniciar o anagrama. Depois sobram 7 letras que se misturam entre si. Isso totaliza 7 fatorial. Portanto, o resultado desse exemplo 2 é 5 multiplicado por 7 fatorial, 25.200. Tudo bem? Exemplo 3. Quero saber quantos são os anagramas da palavra vestibular em que nenhuma vogal apareça entre as consoantes. Ora, o único modo de não aparecer nenhuma vogal entre as consoantes é juntar as consoantes, formar um bloco de letras consoantes. Se eu fizer isso, eu tenho 5 coisas para embaralhar. As consoantes, a letra E, a letra I, a letra U e a letra A. De quantas maneiras eu posso embaralhar essas 5 coisas? 5 fatorial maneiras. Tendo embaralhado desse modo, tem que perceber ainda que entre as consoantes eu também posso fazer troca de letras. Como eu tenho 6 consoantes que podem permutar entre si, eu tenho 6 fatorial modos de misturar as letras consoantes. Totaliza então um total de 5 fatorial multiplicado por 6 fatorial, 86.400 anagramas de acordo com o enunciado. Ok? Próximo exemplo. Quero formar e dispor em ordem crescente todos os números que eu obtenho permutando, ou seja, trocando de lugar os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Feito isso, quero saber a posição do número 75.391. Perceba bem, se eu escrever os números que eu consigo formar misturando esses 5 algarismos, o menor número que eu poderia escrever é o 13.579, seguido do 13.597 e assim por diante. Se eu contar quantos números são menores que 75.391, eu consigo dizer a posição do 75.391. Bom, para começar a escrever isso, então, vou adotar essa estratégia.
Vou descobrir quantos números são menores para poder dizer a posição do número que eu estou procurando. Se eu iniciar o meu número com os algarismos 1, 3 e 5, certamente o número formado vai ser menor que o número que eu estou procurando. Então eu tenho 3 opções para iniciar a minha escrita. Depois eu tenho 4 algarismos para permutar, para embaralhar entre si. Isso totaliza 72 números. Depois eu ainda posso iniciar um número com a ordem 71. 71 mil e poucos será menor que 75.391. Quantos números tem desse tipo, 71 mil e poucos? 6 números, porque eu posso permutar e embaralhar os outros 3 algarismos disponíveis ainda. Se eu faço 73 mil e poucos, garantidamente vai ser menor que 75.391. Tenho outros 6 números que eu consigo formar. Depois eu começo com 75.100 e poucos. 75.100 e poucos vai ser menor que 75.391. Finalmente, sobram ainda os 75.319 e os 75.391. Esse é o número que eu estou procurando. Contando quantos tem antes dele, eu vou somar 72 com 6, com 6, com 2, mais os 75.319 e vou contar 87 números. Portanto, o 75.391 vai ser o 88º número escrito em ordem crescente. Certo? Compreendido? Próximo exemplo. Esse é o último dessa videoaula. Um grupo de 8 amigos vai ao cinema, entre eles Adão e Beto. Quero saber de quantas maneiras eu posso dispor esses 8 amigos numa fila, se Adão e Beto não podem ficar um ao lado do outro. Bom, a estratégia que eu vou utilizar para resolver esse problema é a indireta, ou seja, vou contar o total sem restrição, 8 fatorial, e agora vou contar todas as misturas de amigos, considerando que o Adão e o Beto têm que ficar um ao lado do outro. Vou unir então Adão e Beto, formo um bloco único. Perceba que agora eu tenho 7 coisas ao todo para misturar. O Adão Beto, ali no retângulo branco, depois o amigo C, D, E, F, G e H. Isso me totaliza 7 fatorial. Esse 7 fatorial ainda tem que ser multiplicado por 2 fatorial, porque eu posso misturar o Adão e o Beto dentro daquele retângulo, Adão-Beto ou Beto-Adão, o que totaliza 10.080 possibilidades. Ora, agora eu faço 40.320 menos 10.080 e eu tenho como resultado o número de anagramas, o número de misturas que eu posso formar com esses 8 amigos, não deixando Adão e Beto um ao lado do outro. Tudo bem? Vou te apresentar agora 3 exercícios, como eu fiz anteriormente. Nesses 3 exercícios, vai estar em teste o teu entendimento desse conteúdo. Se precisar, tu volta à videoaula, volta lá para o ponto onde tem um exemplo parecido e tenta responder antes de olhar a resposta. Vou contar até 13 e vou colocar as respostas aqui no slide. Não olha, trava a videoaula agora, para que tu tenha a possibilidade de fazer o exercício sem nenhuma tendência aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Aí estão as respostas. Obrigado pela companhia e nos vemos.